Agora eu casei! Você não me serve mais, seu velho maldito! Fica aí no rio com a sua fé! Ela se casou e abandonou seu pai idoso e deficiente na beira de um rio, mas a Virgem Maria deu uma lição. Inscreva-se no canal e ative o sino. Na cidade de São Paulo, onde os prédios de vidro refletem não apenas o céu mas também a vaidade humana, existia um homem cujo maior tesouro não estava guardado em cofres, estava preso em sua própria língua. Eduardo Monteiro tinha 52 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, ternos italianos que custavam mais que o salário mensal de seus funcionários, e um sorriso que só aparecia quando estava prestes a humilhar alguém. Seu escritório ficava no 23º andar de um prédio nos Jardins, aquele bairro onde até o ar parece mais caro. As paredes eram decoradas com diplomas emoldurados, certificados de proficiência em 9 idiomas, cada um deles uma medalha de guerra no campo de batalha do ego. Inglês da Universidade de Cambridge, francês da Sorbonne, mandarim de Pequim, alemão de Berlim. E por aí ia, cada certificado um testemunho não de sabedoria, mas de soberba. Eduardo não usava seus idiomas para conectar pessoas. Usava-os para separar. Em reuniões de negócios, quando percebia que alguém estava começando a se sentir confortável, mudava deliberadamente para russo ou árabe, só para ver o desconforto nos olhos do outro. Adorava aquele momento, quando via alguém percebendo que não conseguia acompanhar, quando via a vergonha subindo pelas bochechas alheias como febre. Para ele, aquilo era vitória. Naquela manhã de outubro, quando o sol ainda estava tentando furar a névoa cinzenta que cobria a cidade, Eduardo chegou ao escritório com seu café expresso duplo e sua arrogância tripla. Sua assistente, Beatriz, uma mulher de 40 e poucos anos que trabalhava ali há 12 longos anos, estava organizando papéis com aquela eficiência silenciosa de quem aprendeu a ser invisível para sobreviver. Beatriz, disse Eduardo sem sequer olhar para ela, os olhos já na tela do computador, traga a lista de candidatos para a vaga de recepcionista. E dispense qualquer um que não tenha pelo menos 3 idiomas no currículo. Não quero gente limitada trabalhando aqui. Beatriz apenas assentiu. Não por concordar, mas porque havia aprendido que discordar com Eduardo era como tentar convencer uma tempestade a ter piedade. Pegou a pasta com os currículos e começou a separar. Sabia que Eduardo ia rejeitar todos de qualquer forma. Sempre rejeitava. Porque ninguém nunca era bom o suficiente para estar à altura de sua excelência linguística. Mas naquela manhã, algo diferente estava prestes a acontecer. Algo que Eduardo, com todos os seus idiomas e toda sua inteligência, não conseguiria prever nem compreender até que fosse tarde demais para seu orgulho, mas cedo o suficiente para sua alma. Eram quase 10 horas quando Beatriz bateu na porta do escritório de Eduardo. Ele estava ao telefone, falando em japonês com um investidor de Tóquio, gesticulando com uma caneta Mont Blanc que custava mais que o aluguel mensal de muitas famílias brasileiras. Entre, disse ele em português, cobrindo o telefone, irritado pela interrupção. Beatriz abriu a porta e fez um gesto discreto. Tem uma candidata aqui para a vaga. Ela não tinha hora marcada, mas insistiu muito. Disse que viu o anúncio e que gostaria de uma chance. Eduardo revirou os olhos. Pessoas que apareciam sem hora marcada já começavam com pontos negativos em sua avaliação. Significava ou desespero ou falta de profissionalismo, e Eduardo desprezava ambos igualmente. Mas estava de bom humor naquela manhã, ou pelo menos do humor específico que gostava, disposto a entreter-se rejeitando alguém. Mande entrar. Mas diga a ela que só tenho 5 minutos. A porta se abriu novamente e a mulher que entrou era tudo o que Eduardo não esperava. Não havia nada de impressionante nela, pelo menos não aos olhos dele. Vestia um vestido simples de cor bege, sem marca visível, sem grife reconhecível. Os cabelos castanhos estavam presos num coque discreto. Não usava joias além de um terço simples no pulso. Suas mãos eram de quem trabalhava, não de quem apenas mandava trabalhar. Mas havia algo em seus olhos. Algo que Eduardo não conseguia nomear, uma espécie de luz tranquila, uma paz que não combinava com o nervosismo habitual dos candidatos. Ela não desviava o olhar. Não parecia impressionada pelo escritório luxuoso. Simplesmente entrou, sorriu levemente, e disse com voz suave mas firme: "Meu nome é Maria. Vim para a entrevista." Eduardo mal olhou para ela direito. Já estava mentalmente rejeitando a candidatura. Pegou uma folha de papel em branco, nem sequer tinha currículo dela, e fez um gesto displicente para que se sentasse. "Maria. Certo. Você tem experiência em escritórios corporativos?" "Sim," ela respondeu com simplicidade. "E você fala quantos idiomas?"
Houve uma pausa. Maria olhou para ele com aqueles olhos calmos, quase tristes, como se já soubesse o que estava prestes a desencadear. E então disse: eu falo 9 idiomas. O escritório ficou em silêncio. Eduardo piscou. Depois piscou novamente. E então começou a rir, não uma risada educada, mas uma gargalhada alta, quase cruel, que ecoou pelas paredes revestidas de madeira de lei. Você? 9 idiomas. Ele mal conseguia falar entre as risadas. Uma mulher, vestida assim, vindo sem hora marcada, fala 9 idiomas. Enxugou uma lágrima imaginária do canto do olho, saboreando o momento. Me diga então, minha querida, quais são esses 9 idiomas? Português, e o que mais? Espanhol porque assistiu novela mexicana? Maria não se ofendeu. Sua expressão permaneceu serena, quase compassiva. Como se ela sentisse pena não de si mesma, mas dele. Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim, japonês, russo e árabe. Ela disse com a mesma simplicidade de antes. Eduardo parou de rir. Aqueles eram exatamente os 9 idiomas que ele falava. Exatamente. Na mesma ordem que costumava listar quando se gabava. Uma coincidência estranha, mas ainda assim, ele tinha certeza que ela estava blefando, tentando impressioná-lo com uma mentira audaciosa. Prove, disse com desprezo, cruzando os braços. Diga algo em cada um desses idiomas. Agora. E Maria começou a falar. Primeiro em inglês, não com sotaque brasileiro, mas com pronúncia britânica perfeita, do tipo que leva anos de imersão para desenvolver. Depois em espanhol, mas não o espanhol genérico, e sim o castelhano refinado da Espanha. Francês com a elegância parisiense. Alemão com a precisão de Berlim. Italiano com a melodia de Roma. Eduardo parou de sorrir. Seu rosto começou a endurecer. Quando Maria começou a falar em mandarim, com os tons exatos, com a gramática complexa que ele mesmo havia levado anos para dominar, Eduardo sentiu algo estranho no peito. Não era admiração. Era algo muito pior. Era a sensação de estar sendo desafiado em seu próprio território. Seu único território onde sempre havia reinado sozinho. Maria terminou em árabe, com aquela fluidez que só vem de quem realmente domina a língua, não de quem decorou frases. E então ficou em silêncio, esperando. Eduardo não sabia o que dizer. Pela primeira vez em décadas, estava genuinamente sem palavras, em nenhum dos 9 idiomas que conhecia. Sentiu raiva subindo pela garganta. Raiva de quê? De quem? Dela, por ser boa demais? De si mesmo, por não ser mais o único? A vaga já foi preenchida, ele disse friamente, desviando o olhar. Pode ir embora. Maria se levantou devagar. Não havia triunfo em sua expressão, nem decepção. Apenas aquela mesma serenidade desconcertante. Antes de sair, ela olhou para Eduardo uma última vez e disse, em português puro e simples: que Deus tenha misericórdia de você, Eduardo. Porque você vai precisar. E saiu, deixando apenas o perfume leve de rosas, um perfume que Eduardo não conseguia identificar, mas que de alguma forma o fazia lembrar de algo que havia perdido há muito tempo. Algo chamado humildade. Depois que Maria saiu, Eduardo ficou sozinho em seu escritório por longos minutos. O perfume de rosas ainda persistia no ar, teimoso como uma lembrança que se recusa a ir embora. Ele tentou voltar ao trabalho, tentou focar nos e-mails, nas planilhas, nas ligações internacionais que precisava fazer. Mas não conseguia tirar aquela mulher da cabeça. Não era atração. Era incômodo. Era a sensação de ter sido visto, realmente visto, por alguém que não deveria ter esse poder sobre ele. Eduardo sacudiu a cabeça, irritado consigo mesmo. Ela só decorou algumas frases, murmurou, tentando convencer a si próprio. Provavelmente trabalhou em algum call center internacional e pegou os jargões. Nada demais. Mas no fundo, numa parte de si mesmo que tentava manter bem enterrada, Eduardo sabia a verdade. Aquela mulher falava idiomas como quem respira. Naturalmente. Sem esforço. E isso o incomodava mais do que estava disposto a admitir. Quando Beatriz entrou para pegar alguns documentos, Eduardo descarregou sua frustração nela. Quem te deu permissão para deixar aquela mulher entrar sem hora marcada? Você sabe que eu tenho protocolo. Tem agenda. Não sou qualquer um que recebe qualquer pessoa. Beatriz abaixou a cabeça, como sempre fazia. Me desculpe, senhor Monteiro. Ela parecia diferente.
Achei que... Você não é paga para achar, cortou Eduardo com frieza. É paga para seguir instruções. Da próxima vez, mande embora. Beatriz saiu do escritório com os olhos marejados. Não era a primeira vez que Eduardo a tratava assim, mas cada vez doía como se fosse a primeira. Ela se sentou em sua mesa, olhou para a pequena imagem de Nossa Senhora que mantinha na gaveta, escondida, porque Eduardo ridicularizava qualquer demonstração de fé no escritório, e respirou fundo. Os dias seguintes foram piores. Eduardo, ainda incomodado pelo encontro com Maria, tornou-se ainda mais cruel no uso de seus idiomas. Era como se precisasse provar a si mesmo que ainda era superior, que ainda era o único que realmente importava naquele mundo de palavras e poder. Em uma reunião com investidores brasileiros na quinta-feira, Eduardo estava explicando os números do trimestre quando deliberadamente mudou para mandarim. Falou por 15 minutos seguidos em chinês, sabendo perfeitamente que ninguém mais na sala compreendia uma palavra. Quando terminou, olhou ao redor com um sorriso de satisfação, como um maestro que acabará de reger uma sinfonia para uma plateia surda. Alguma pergunta? Disse voltando ao português, saboreando o silêncio constrangido. Um dos investidores, homem de 60 anos que havia construído seu negócio do zero sem nunca ter saído do Brasil, limpou a garganta. Senhor Monteiro, com todo respeito, seria possível continuar em português? Alguns de nós não tivemos a oportunidade de estudar fora. Eduardo riu, aquela risada que não tinha nada de alegria, só de desprezo. É exatamente por isso que alguns ficam onde estão e outros chegam onde eu cheguei. O mundo é para quem fala a sua língua. Literalmente. O investidor não voltou para as reuniões seguintes. E Eduardo não ligou. Para ele, era seleção natural. Os fracos desistem. Os fortes permanecem. E os fortes falam 9 idiomas. Na sexta-feira, aconteceu o pior. Um jovem chamado Tiago, recém-contratado para o setor de relações internacionais, estava apresentando um relatório quando precisou mencionar alguns termos técnicos em inglês. Era seu primeiro mês na empresa. Estava nervoso. E cometeu um erro. Pronunciou schedule da forma americana, quando Eduardo preferia a pronúncia britânica. Eduardo interrompeu no meio da apresentação. Pare. Apenas, pare. Tiago parou, o rosto vermelho. Você estudou onde mesmo? Porque seja onde for, eles deveriam pedir seu dinheiro de volta. Isso não é inglês, é uma ofensa ao idioma. Desculpe, senhor Monteiro, Se você não consegue nem pronunciar uma palavra simples corretamente, como espera trabalhar em uma empresa internacional? Como espera representar esta companhia em negociações globais? Eduardo estava de pé agora, aproximando-se de Tiago como um predador. Sabe qual é seu problema? Você é medíocre. E mediocridade eu não tolero. Tiago saiu da sala com os olhos cheios de lágrimas, tropeçando na própria pasta. Os outros funcionários ficaram em silêncio, olhando para as próprias mãos, aliviados por não serem eles no lugar do rapaz. Beatriz, que assistira tudo da porta, sentiu o coração apertar. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora e o escritório estava mergulhado no silêncio, Eduardo ficou sozinho em sua sala. Abriu uma garrafa de uísque escocês de 20 anos, serviu-se de um copo generoso, e olhou pela janela para a cidade iluminada lá embaixo. Sentiu-se vitorioso. Sentiu-se poderoso. Sentiu-se vazio. Mas não permitiu que esse pensamento durasse muito. Tomou outro gole de uísque e empurrou o sentimento para baixo, para aquele lugar escuro onde guardava todas as coisas que não queria examinar. Afinal, solidão era apenas o preço da excelência. E ele estava disposto a pagar. O que Eduardo não sabia era que naquela mesma noite, em uma pequena capela no centro da cidade, Beatriz estava ajoelhada diante de uma imagem de Nossa Senhora, rezando com lágrimas nos olhos, não apenas por ela mesma, mas por todos os que sofriam sob o peso do orgulho de um homem que havia esquecido que conhecimento sem amor é apenas barulho que ecoa no vazio. A capela de Nossa Senhora Aparecida ficava em uma rua estreita do centro, espremida entre prédios comerciais e lojas fechadas. Era pequena, humilde, com bancos de madeira desgastados pelo tempo e pela fé de milhares de joelhos que ali se curvaram ao longo das décadas. Mas havia algo naquele lugar, uma paz que o barulho da cidade lá fora não conseguia alcançar, uma luz que não vinha apenas das velas acesas, mas de algo maior. Beatriz entrou na capela às 7 da noite, depois de finalmente ter coragem de sair do escritório. Havia ficado até tarde ajudando Tiago a limpar sua mesa. O rapaz havia pedido demissão após a humilhação pública,
Não conseguia mais encarar voltar àquele ambiente. Ela tentou convencê-lo a ficar. Disse que Eduardo era assim com todo mundo, que não era pessoal. Mas Tiago apenas balançou a cabeça, com os olhos ainda vermelhos. É pessoal sim, Beatriz. Porque ele não ataca o trabalho da gente. Ele ataca quem a gente é. E eu não consigo mais. Agora, sentada no banco da frente da capela, Beatriz segurava seu terço. Um terço que sua avó lhe dera antes de morrer, com contas de madeira gastas pelo uso constante. Cada conta era uma memória. Cada Ave Maria uma conversa com o céu. Ela olhou para a imagem de Nossa Senhora no altar, uma imagem simples, de gesso pintado, mas com olhos que pareciam ver tudo, compreender tudo. Mãe Maria, começou Beatriz com voz embargada, eu não sei mais o que fazer. Trabalho com aquele homem há 12 anos. 12 anos vendo ele machucar as pessoas com palavras. 12 anos assistindo gente boa sair daquele escritório destruída, se sentindo pequena, se sentindo incapaz. As lágrimas começaram a escorrer, silenciosas, teimosas. Beatriz não tentou enxugá-las. Apenas deixou que caíssem, molhando suas mãos que seguravam o terço. Eu sei que ele não nasceu assim. Ninguém nasce com tanto orgulho. Ele aprendeu isso em algum lugar, em algum momento. E agora está preso nisso, como numa prisão que ele mesmo construiu. Todas aquelas línguas que ele fala, todos aqueles diplomas na parede, e ele é o homem mais sozinho que eu conheço. Beatriz fez uma pausa, olhando para a chama vacilante de uma vela que alguém havia aceso. Eu deveria estar com raiva dele. Deveria odiar ele pelo jeito que me trata, pelo jeito que trata todo mundo. Mas eu só consigo sentir pena. Porque eu vejo, mãe. Eu vejo quando ele acha que ninguém está olhando, quando fica sozinho no escritório tarde da noite. Vejo a tristeza nele. Vejo que por trás de toda aquela arrogância tem um homem vazio, que substituiu amor por conhecimento, que trocou conexão por superioridade. Ela apertou o terço com mais força, como se estivesse segurando uma corda que a mantinha conectada ao céu. Por favor, Mãe Maria, toca nele. Não do jeito que ele merece, mas do jeito que ele precisa. Mostra para ele que todos esses idiomas não significam nada se são usados para ferir. Mostra que conhecimento sem amor é só vento, é só barulho. Mostra que ele está perdido, antes que seja tarde demais. O silêncio da capela era profundo, mas não vazio. Era o tipo de silêncio que está cheio de presença, cheio de escuta. Beatriz continuou. Eu não peço que ele seja punido. Eu peço que ele seja salvo. Porque a punição dele já está acontecendo. É viver sozinho com todo aquele orgulho. É ser temido ao invés de amado. É ter todo o conhecimento do mundo, mas não ter paz no coração. Salva ele, mãe. Salva ele de si mesmo. Naquele momento, algo aconteceu. Não foi dramático, não foi barulhento. Foi sutil como uma brisa, mas definitivo como um trovão distante. A chama da vela que Beatriz observava parou de vacilar. Ficou completamente imóvel por 1 segundo, 2, 3, algo impossível num lugar onde sempre há correntes de ar. E então voltou a dançar, mas diferente agora. Mais forte, mais brilhante. Beatriz sentiu um calor no peito, uma certeza que não vinha da razão, mas de algo mais profundo. Soube, sem saber como sabia, que sua oração havia sido ouvida. Que a Virgem Maria, aquela que nunca ignora um coração sincero, havia escutado cada palavra, havia visto cada lágrima, e havia decidido agir. Ela ficou mais alguns minutos ali, em silêncio, apenas respirando aquela paz. Quando finalmente se levantou para ir embora, olhou mais uma vez para a imagem de Nossa Senhora. E por um breve instante, num piscar de olhos que talvez fosse apenas a luz das velas ou talvez fosse algo mais, pareceu que a imagem sorria, não com a boca, mas com os olhos. Um sorriso que dizia, confie, eu cuido dos meus filhos, até dos mais perdidos. Beatriz saiu da capela com o coração mais leve do que entrou. Não porque o problema havia sido resolvido, Eduardo continuava sendo Eduardo, mas porque havia entregado aquele peso para mãos maiores que as suas. Havia feito sua parte. Agora, o céu faria dele. O que ela não sabia era que naquela mesma noite, enquanto caminhava de volta para casa pelas ruas iluminadas da cidade, algo já estava em movimento. Rodas celestiais já estavam girando. E a Virgem Maria, que havia aparecido uma vez disfarçada de candidata simples, estava prestes a aparecer novamente. Mas desta vez, Eduardo não teria para onde correr. Desta vez, ele teria que olhar para a verdade. Toda ela. 3 dias se passaram desde a oração de Beatriz na capela.
3 dias em que Eduardo continuou sua vida exatamente como antes. Reuniões em diversos idiomas, humilhações camufladas de excelência, solidão disfarçada de superioridade. Mas algo estava diferente no ar, algo que ele não conseguia nomear. Na manhã de segunda-feira, Eduardo acordou com uma sensação estranha. Não era dor, não era mal-estar físico. Era algo mais sutil, mais profundo. Como se alguém estivesse observando, esperando, preparando alguma coisa. Ele sacudiu a cabeça, tomou seu banho gelado de sempre, vestiu outro terno impecável e foi para o escritório como se nada estivesse fora do lugar. Mas as coisas pequenas começaram a acontecer. Coisas que sozinhas não significavam nada, mas juntas formavam um padrão estranho. No elevador do prédio, uma senhora idosa entrou carregando sacolas pesadas. Eduardo, que normalmente nem notaria sua presença, sentiu um impulso inexplicável de ajudá-la. Chegou até a estender a mão, mas parou no meio do gesto, irritado consigo mesmo. Desde quando eu sou porteiro, pensou, e voltou a olhar para o celular. Mas a sensação de que deveria ter ajudado permaneceu, incômoda como uma pedra no sapato. No escritório, Beatriz o cumprimentou como sempre, mas havia algo diferente nela. Uma paz no olhar, uma serenidade que antes não estava lá. Eduardo sentiu uma pontada de irritação, porque ela estava tão tranquila quando ele mesmo se sentia inquieto. Mas não disse nada. Apenas resmungou um bom dia e fechou-se em sua sala. Às 11 da manhã, durante uma videoconferência com executivos da China, Eduardo estava falando em mandarim fluente quando, de repente, esqueceu uma palavra. Simplesmente desapareceu da sua mente. Ele, que sempre teve memória perfeita para vocabulário, ficou ali parado, a boca aberta, procurando uma palavra que deveria estar na ponta da língua mas não estava em lugar nenhum. Os executivos chineses esperaram educadamente. Eduardo gaguejou, tentou contornar, acabou usando um sinônimo menos preciso. A reunião terminou bem, mas ele ficou perturbado. Aquilo nunca havia acontecido antes. Nunca. À tarde, enquanto revisava contratos, Eduardo notou que suas mãos tremiam levemente. Não era tremor de doença, era tremor de... quê? Nervosismo? Medo? Mas medo de quê? Ele tentou focar no trabalho, mas as palavras no papel pareciam dançar, recusando-se a fazer sentido completo. Quando o dia terminou e todos foram embora, Eduardo ficou sozinho no escritório como sempre fazia. Mas aquela noite, a solidão pesava diferente. O silêncio não era apenas ausência de som, era a presença de algo. Como se o ar estivesse grávido de expectativa, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. Ele se serviu do uísque de sempre, sentou-se na cadeira de couro de sempre, olhou pela janela de sempre. Mas nada estava igual. A cidade lá embaixo piscava com suas milhões de luzes, cada luz uma vida, cada vida uma história. E pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu algo que havia aprendido a enterrar tão fundo que quase esquecera que existia: solidão. Verdadeira, inegável, devastadora solidão. Eu tenho tudo, murmurou para si mesmo, a voz ecoando no escritório vazio. Dinheiro, conhecimento, respeito. Mas a palavra respeito soou falsa mesmo aos seus próprios ouvidos. Será que era respeito o que as pessoas sentiam por ele? Ou era medo? E qual era a diferença? Afinal, Eduardo sacudiu a cabeça, irritado com seus próprios pensamentos. Estava ficando sentimental. Devia ser cansaço. Ou talvez precisasse de férias. Sim, férias. Sozinho. Como sempre. Ele estava prestes a sair quando notou algo estranho. Na mesa de Beatriz, visível através da porta de vidro de sua sala, havia uma pequena imagem. Eduardo se aproximou, curioso. Era Nossa Senhora. Uma imagem simples, barata, do tipo que se compra em lojas de artigos religiosos por alguns reais. Ele sentiu um desprezo automático subindo, aquele desprezo que pessoas muito inteligentes às vezes sentem por coisas simples, por fé simples, por pessoas simples que acreditam em coisas que não podem provar. Ia virar as costas quando algo o fez parar. O rosto da imagem. Parecia familiar. Muito familiar. Eduardo se inclinou mais perto, franzindo a testa. Onde ele já havia visto aquele rosto? Tentou lembrar, mas a memória era nebulosa, como tentar agarrar fumaça. Havia algo ali, na curva da face, no olhar sereno, que ele conhecia. Que havia visto recentemente. E então, como um raio, lembrou-se. Maria. A candidata.
A mulher simples que havia falado 9 idiomas perfeitamente e depois desaparecido de sua vida tão de repente quanto havia aparecido. O rosto era idêntico. Eduardo recuou, o coração batendo mais rápido. Não. Era impossível. Apenas coincidência. Rostos se parecem. Especialmente em imagens genéricas de santos. Sua mente estava pregando peças nele. Estava cansado. Precisava dormir. Mas quando saiu do prédio e caminhou até seu carro na garagem, aquela sensação de estar sendo observado não abandonou. Era como se olhos invisíveis o seguissem, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Uma tristeza maternal, do tipo que mães sentem quando veem filhos tomando caminhos errados. Eduardo entrou no carro e ligou o som alto. Música clássica, Wagner, algo poderoso para afastar aqueles pensamentos ridículos. Mas enquanto dirigia pelas ruas iluminadas de São Paulo em direção a seu apartamento vazio, não conseguiu se livrar da sensação de que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. O céu acima da cidade estava estrelado, coisa rara em São Paulo com toda sua poluição luminosa. E se Eduardo tivesse parado para olhar, realmente olhar, teria notado que uma das estrelas brilhava diferente. Mais forte. Mais próxima. Como se não fosse estrela, mas algo vindo em sua direção. Mas Eduardo não olhou para o céu. Pessoas que acham que são o centro do universo raramente olham para o céu. Apenas seguem em frente, nos carros caros, nas vidas vazias, até que o céu não tem escolha senão descer até eles. Na quarta-feira daquela mesma semana, Eduardo viajou para um evento internacional de negócios no Grand Hyatt, um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo. Era uma conferência sobre mercados globais, com executivos de 20 países diferentes. O tipo de ambiente onde Eduardo se sentia em casa, ou pelo menos onde fingia se sentir. A conferência durou o dia inteiro. Eduardo circulou entre os grupos, mudando de idioma conforme a nacionalidade de cada executivo, pavoneando-se como sempre. Fechou um contrato com alemães, impressionou japoneses com seu conhecimento de cultura oriental, fez russos rirem com piadas que só quem realmente domina o idioma consegue fazer. Era o Eduardo de sempre, brilhante, impressionante, e completamente sozinho em meio à multidão. Quando a noite caiu e as palestras terminaram, a maioria dos executivos foi para o jantar de confraternização. Mas Eduardo, que nunca se sentia confortável em situações sociais que não fossem sobre negócios, decidiu ir para o bar do hotel. Pediu um whisky single malt, sentou-se num dos banquinhos de couro, e ficou ali, olhando para o próprio reflexo nas prateleiras espelhadas atrás do bar. O barman tentou puxar conversa, mas Eduardo dispensou com um gesto. Queria ficar sozinho. Sempre queria ficar sozinho. Exceto que ultimamente, estar sozinho doía de um jeito que não doía antes. Ele estava no segundo whisky quando sentiu uma presença ao seu lado. Alguém havia se sentado no banquinho vizinho. Eduardo nem olhou. Provavelmente algum executivo entediado querendo fazer networking. Ia ignorar completamente quando ouviu uma voz que fez seu sangue gelar. Boa noite, Eduardo. Ele conhecia aquela voz. Virou-se lentamente, e ali estava ela. Maria. A mesma mulher da entrevista. Vestindo o mesmo vestido simples bege, com o mesmo terço no pulso, com os mesmos olhos serenos que pareciam ver através dele. Eduardo piscou, confuso. Como ela sabia que ele estava ali? Como havia entrado num evento privado, exclusivo para executivos convidados? Por que ela estava o procurando? Você, conseguiu dizer, a voz mais fraca do que gostaria. O que você está fazendo aqui? Maria não respondeu imediatamente. Apenas olhou com aquela expressão que era ao mesmo tempo infinitamente compassiva e infinitamente triste. Como se ela estivesse vendo não apenas quem ele era, mas quem ele poderia ter sido. Quem ele ainda poderia ser, se apenas escolhesse diferente. Eu vim porque você precisa ouvir algo, disse ela finalmente, a voz suave mas firme. E porque ainda há tempo. Eduardo sentiu irritação misturada com algo que não queria admitir que era medo. Tempo para quê? Olhe, eu não sei que tipo de jogo você está jogando, mas não estou interessado. Você não conseguiu a vaga, está bem? Supere. Maria não reagiu à rudeza. Apenas continuou olhando para ele com aqueles olhos impossíveis. Eduardo, você usa seus dons para ferir. Transformou o conhecimento em arma. Transformou idiomas em muros ao invés de pontes. E está morrendo por dentro, um pedaço de cada vez que escolhe orgulho ao invés de amor. As palavras atingiram Eduardo como socos invisíveis. Não porque eram falsas, mas porque eram terrivelmente,
inegavelmente verdadeiras. Ele sentiu raiva subindo, raiva porque ela estava certa, raiva porque ele não sabia como argumentar contra a verdade. Quem você pensa que é para me julgar? Ele sibilou, tentando manter a voz baixa para não chamar a atenção do barman. Você não me conhece. Não sabe nada sobre mim. Eu sei tudo sobre você, disse Maria, e havia tanta certeza naquelas palavras que Eduardo sentiu um calafrio. Sei que seu pai te abandonou quando você tinha 7 anos. Sei que sua mãe trabalhou 13 empregos para pagar seus estudos. Sei que você prometeu a ela, no leito de morte dela, que seria alguém importante. Que nunca mais seria pobre, nunca mais seria humilhado, nunca mais seria invisível. Eduardo ficou pálido. Como ela sabia disso? Eram coisas que ele nunca contava a ninguém. Segredos guardados há décadas. Como você? Sei que você cumpriu sua promessa, Maria continuou, a voz ainda suave mas agora com uma nota de tristeza mais profunda. Você se tornou importante, rico, respeitado. Mas no processo, você se tornou exatamente aquilo que mais odiava quando criança. Tornou-se o homem que humilha, que despreza, que faz os outros se sentirem pequenos. Tornou-se seu pai. Cale a boca, Eduardo gritou, levantando-se bruscamente do banquinho. O barman olhou, assustado. Alguns executivos que passavam pelo bar pararam, curiosos. Mas Eduardo não se importava. Sentia como se seu peito fosse explodir, como se algo dentro dele estivesse rachando. Você não tem o direito. Não sabe do que está falando. Maria se levantou também, mas não com raiva. Com a mesma serenidade de sempre. E então fez algo impossível. Tocou o braço de Eduardo, apenas um toque leve, de leve, e no instante daquele toque, o mundo inteiro parou. O barman congelou no meio de um gesto. Os executivos pararam como estátuas. O relógio na parede deixou de marcar o tempo. Era como se Eduardo e Maria estivessem sozinhos não apenas no bar, mas na existência inteira. Quem é você? Eduardo sussurrou, a voz agora tremendo não de raiva, mas de terror genuíno. Quem é você realmente? Maria sorriu, não um sorriso de triunfo, mas um sorriso de alguém que finalmente pode parar de fingir. Você sabe quem eu sou, Eduardo. Sempre soube. Desde o primeiro momento que me viu. E então, diante dos olhos de Eduardo, Maria começou a mudar. Não dramaticamente, não de forma assustadora, mas como se uma luz que sempre esteve ali finalmente fosse revelada. Seu vestido simples começou a brilhar com um azul celestial. O terço em seu pulso se transformou em algo que parecia feito de estrelas. E seu rosto, aquele rosto que ele havia achado comum, agora irradiava uma beleza que não era deste mundo, uma beleza que fazia tudo mais parecer pálido em comparação. Eu sou Maria, ela disse, e sua voz agora ecoava como se viesse de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Mãe de todos os perdidos, de todos os orgulhosos, de todos que esqueceram que conhecimento sem amor é apenas barulho que ecoa no vazio. E eu vim até você, Eduardo, porque ainda há tempo. Porque há uma alma debaixo de todo esse orgulho. E porque alguém rezou por você com um coração sincero. Eduardo caiu de joelhos ali mesmo, no chão do bar de hotel 5 estrelas. Não por escolha, mas porque suas pernas simplesmente não o sustentavam mais. Lágrimas que ele não havia derramado desde a morte da mãe, 30 anos atrás, começaram a escorrer pelo seu rosto. Eu não entendo, ele soluçou. Por quê? Porque você, por que se importa? Eu sou horrível. Eu machuquei tanta gente. Maria ajoelhou-se ao lado dele, e sua presença era como um abraço que ele nem sabia que precisava. É exatamente por isso que eu vim. Porque você machucou, mas ainda pode curar. Porque você errou, mas ainda pode corrigir. Porque você está perdido, mas ainda pode ser encontrado. Ela tocou a testa dele com uma mão que brilhava com luz suave. Agora você vai ver, Eduardo. Vai ver tudo. O que você fez, o que você se tornou, e o que vai acontecer se continuar neste caminho. E depois, você vai escolher. Porque o livre-arbítrio é sagrado. Até mesmo Deus não o viola. E então as visões começaram. A primeira visão atingiu Eduardo como uma onda. Ele não estava mais no bar do hotel. Estava em outro lugar, outro tempo. Reconheceu imediatamente. Era a casa onde cresceu, no bairro pobre da zona leste de São Paulo. Uma casa pequena, com paredes descascadas e telhado que vazava quando chovia. Ele se viu, um menino de 7 anos, magro demais, com roupas remendadas,
sentado no chão da sala enquanto sua mãe chorava no quarto. Acabará de descobrir que o marido havia ido embora. Sem aviso. Sem explicação. Apenas uma nota na mesa da cozinha dizendo que não dava mais conta. O Eduardo adulto, observando a cena, quis gritar. Quis abraçar aquele menino, aquela versão pequena e assustada de si mesmo. Mas era apenas observador, condenado a testemunhar. Viu sua mãe saindo do quarto, enxugando as lágrimas, tentando sorrir para o filho pequeno. Está tudo bem, meu amor. A gente vai ficar bem. Eu vou cuidar da gente. E ela cuidou. Trabalhou como faxineira de manhã, como cozinheira à tarde, como costureira à noite. Suas mãos sempre ásperas, sempre machucadas, mas sempre segurando firme a mão do filho quando levava para a escola. A cena mudou. Eduardo tinha 15 anos agora. Estava na biblioteca pública, estudando. Sempre estudando. Era o melhor aluno da escola, não por talento natural, mas por determinação feroz. Porque havia aprendido que conhecimento era a única forma de escapar da pobreza. Que palavras eram poder. Que idiomas eram passaportes para um mundo melhor. Viu o jovem Eduardo descobrindo sua facilidade com línguas. Como conseguia aprender inglês sozinho com livros velhos da biblioteca. Como memorizava verbos em francês escrevendo centenas de vezes em cadernos baratos. Como sonhava, todas as noites antes de dormir, com um futuro onde não seria mais o menino pobre da Zona Leste. Onde seria alguém importante. Alguém que as pessoas respeitariam. Veja, disse a voz de Maria ao seu lado, embora ele não conseguisse vê-la na visão. Veja quem você era. Um menino que estudava não por orgulho, mas por necessidade. Que aprendia não para humilhar, mas para sobreviver. Esse menino era puro. Esse menino era bom. A visão avançou. Eduardo, aos 25 anos, recém-formado, seu primeiro emprego numa empresa multinacional. Ainda humilde, ainda grato, ainda com a lembrança da pobreza fresca o suficiente para mantê-lo humano. Viu-se ajudando um colega com inglês, explicando pacientemente, sem zombaria. Viu-se traduzindo documentos e sentindo alegria genuína em poder conectar pessoas através das palavras. E então viu o momento exato em que tudo mudou. Uma reunião. Seu chefe elogiando na frente de todos. Mas não elogiando sua ajuda ao colega. Não elogiando sua paciência. Elogiando o fato de ter colocado aquele preguiçoso no lugar dele ao corrigir um erro de gramática durante uma apresentação. As pessoas riram. O colega ficou vermelho de vergonha. E Eduardo, o jovem Eduardo da visão, sentiu algo novo. Algo perigoso. Sentiu poder. E gostou. Ali, disse Maria com tristeza na voz. Ali foi quando você começou a confundir respeito com medo. Quando começou a usar seus dons como armas. Quando deixou que o menino ferido dentro de você se transformasse em homem que fere. As visões se aceleraram agora, passando como um filme em velocidade alta. Eduardo viu década após década de escolhas erradas. Cada vez que escolheu humilhar ao invés de ensinar. Cada vez que usou um idioma para excluir ao invés de incluir. Cada rosto que encolheu diante de suas palavras cruéis. Cada lágrima que causou. Cada pessoa que saiu de seu caminho sentindo-se menor, mais incapaz, mais derrotada. Viu Beatriz, sua assistente fiel, chorando no banheiro do escritório depois que ele a humilhou na frente de clientes. Viu Tiago, o jovem funcionário, tendo ataques de pânico antes de ir trabalhar, incapaz de dormir por medo de cometer erros. Viu dezenas de outros funcionários ao longo dos anos, pessoas boas, competentes, que saíram destruídas de sua empresa não por falta de capacidade, mas por excesso de crueldade dele. E então viu algo pior. Viu sua mãe. Não uma memória, mas como se fosse visão celestial. Ela estava em algum lugar luminoso, pacífico. Mas seu rosto estava triste. Estava olhando para Eduardo, não com raiva, mas com uma decepção profunda que era pior que qualquer raiva. Não era isso que eu queria para você, meu filho, ela dizia, embora Eduardo soubesse que eram palavras que nunca ouviria na vida real. Eu queria que você fosse alguém importante, sim, mas importante em bondade, não em crueldade. Eu te ensinei a ser forte, não a fazer os outros se sentirem fracos. Eduardo soluçou. A dor era física agora, como se seu peito estivesse sendo esmagado. Mãe, me desculpa, me desculpa. Mas a visão não havia terminado. Havia uma última parte. A parte que Eduardo mais temia. O futuro. Viu-se 10 anos mais velho.
O escritório ainda luxuoso, mas vazio. Sem funcionários, havia automatizado tudo que podia, porque ninguém mais queria trabalhar para ele. Suas reuniões agora eram todas por vídeo, porque sua reputação de tirano havia se espalhado tanto que pessoas se recusavam a encontrá-lo pessoalmente. 20 anos no futuro. Sozinho em um apartamento ainda maior, ainda mais caro, mas completamente vazio. Sem amigos. Sem família. Seus idiomas ainda perfeitos, mas sem ninguém para conversar. Tentando preencher o vazio com trabalho, com uísque, com qualquer coisa. Mas o vazio apenas crescia. 30 anos. Viu seu leito de morte. Um hospital particular, quarto privado, equipamento de última geração. Mas sozinho. Completamente sozinho. Nenhum visitante. Nenhuma mão segurando a sua. Nenhuma voz dizendo eu te amo nos últimos momentos. Apenas enfermeiras profissionais que trocavam suas fraldas e checavam seus sinais vitais com eficiência impessoal. Viu-se tentando falar, mas os idiomas todos misturados agora. Palavras em inglês, francês, mandarim, todas saindo ao mesmo tempo em confusão desesperada. As enfermeiras não entendiam. Ninguém entendia. Ele estava morrendo rodeado de palavras, 9 idiomas de palavras, mas completamente incapaz de comunicar a única coisa que importava, que estava com medo, que estava sozinho, que desperdiçara sua vida inteira. E então a última visão. Não era punição externa. Não havia demônios. Não havia fogo. Era algo muito pior. Era consciência eterna. Era estar condenado a rever cada momento de sua vida, cada palavra cruel, cada oportunidade perdida de escolher amor ao invés de orgulho. Era compreender, com clareza perfeita e eterna, exatamente o quanto de dor havia causado e o quanto de amor havia desperdiçado. Era viver para sempre sabendo que poderia ter sido diferente. Eduardo acordou da visão gritando, um grito primordial, de alma despedaçada. Estava de volta ao bar do hotel. O tempo ainda estava parado, os executivos ainda congelados no meio de seus gestos. Mas ele estava no chão, encolhido como criança, tremendo violentamente. Maria estava ajoelhada ao seu lado, uma mão no ombro dele. Seu rosto brilhava com compaixão, mas também com uma firmeza que não permitia fuga. Você viu, ela disse suavemente. Viu o que foi, o que é, e o que será se não mudar. Agora, Eduardo, você precisa escolher. Porque eu posso mostrar a verdade, mas não posso forçar você a aceitá-la. Isso precisa vir de você. Eduardo não conseguia parar de chorar. Lágrimas que 30 anos de orgulho haviam represado agora jorravam sem controle. Eu não sabia. Não percebia o quanto. Deus, o que eu fiz? O que eu me tornei? Você se tornou aquilo que jurou nunca ser, disse Maria, a voz ainda gentil mas implacavelmente honesta. Mas ainda pode mudar. Ainda há tempo. A redenção é possível para qualquer um que genuinamente a busca. Mas precisa ser genuína, Eduardo. Não pode ser por medo da solidão futura. Precisa ser por amor às pessoas que você machucou. Eduardo olhou para ela através das lágrimas. Aquele rosto impossível, aquela presença que era ao mesmo tempo terrível e consoladora. Como eu conserto isso tudo? Como eu volto a ser aquele menino da biblioteca? Aquele menino que só queria aprender, que só queria ajudar. Maria sorriu, um sorriso triste mas esperançoso. Você começa pedindo perdão. E não apenas com palavras, Eduardo. Com ações. Você usa cada um dos seus 9 idiomas não para ferir, mas para curar. Você ensina ao invés de humilhar. Você constrói pontes ao invés de muros. Você escolhe, todos os dias, cada dia que te resta, ser quem sua mãe queria que você fosse. Ela o ajudou a se levantar. Eduardo estava fraco, como se tivesse envelhecido décadas em minutos. Eu não sei se consigo, ele sussurrou. Eu fui assim por tanto tempo. Não sei se sei ser diferente. Você consegue, disse Maria com certeza absoluta. Porque eu estarei com você. Não visivelmente, talvez, mas sempre presente. Em cada escolha difícil, em cada momento em que seu velho orgulho tentar voltar, eu estarei lá, lembrando você desta noite. Lembrando você de quem você realmente é, debaixo de todas as camadas de feridas e orgulho. Maria começou a se afastar, sua forma voltando lentamente ao normal, o brilho diminuindo. O tempo vai voltar agora, Eduardo. E quando voltar, você vai estar sozinho no bar, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo terá acontecido.
E você nunca mais será o mesmo. Espera, Eduardo gritou, estendendo a mão. Como? Como eu sei que isso foi real? Como eu sei que não vou acordar amanhã e achar que foi só um sonho, ou uma alucinação do uísque? Maria parou na porta do bar e olhou para trás uma última vez. Seu sorriso era maternal, infinitamente terno. Você vai saber, meu filho, porque vou deixar um presente. Uma lembrança. Algo que seu orgulho não poderá explicar. E então ela desapareceu. Instantaneamente. Como se nunca tivesse estado ali. O tempo voltou. O barman terminou seu gesto de polir um copo. Os executivos continuaram andando. O relógio na parede voltou a marcar os segundos. Tudo normal. Tudo como antes. Exceto que Eduardo estava no chão, de joelhos, com o rosto molhado de lágrimas. E em sua mão direita, que ele tinha certeza estava vazia segundos atrás, havia um terço. Um terço simples, de contas de madeira, mas que cheirava a rosas. E que brilhava, muito levemente, com uma luz azul que ninguém mais além dele parecia conseguir ver. O barman se aproximou, preocupado. Senhor? O senhor está bem? Quer que eu chame alguém? Eduardo olhou para o homem. Realmente olhou, talvez pela primeira vez. Viu as rugas ao redor dos olhos, a fadiga de quem trabalha turnos longos, o crachá que dizia Roberto, 15 anos de serviço. Um ser humano. Não apenas um funcionário invisível, mas uma pessoa com vida, com história, com dignidade. Eu estou bem, Eduardo disse, sua voz rouca. Obrigado por perguntar. E desculpa o incômodo. Roberto pareceu surpreso, não apenas pela desculpa, mas pelo tom genuíno. Sem problema, senhor. Posso trazer água? Por favor. E, Roberto. Eduardo hesitou, depois continuou. Obrigado pelo seu trabalho. 15 anos. Isso é dedicação. Espero que a empresa reconheça isso. O barman ficou visivelmente tocado. Em 15 anos servindo executivos em hotéis 5 estrelas, raramente alguém o tratava como mais que um robô funcional. Obrigado, senhor. Obrigado mesmo. Eduardo ficou ali por mais alguns minutos, segurando o terço, tentando processar o que havia acontecido. Parte dele ainda lutava para acreditar. Parte dele queria racionalizar, explicar de forma lógica. Mas o terço em sua mão era real. O cheiro de rosas era real. E as visões? Deus, as visões haviam sido mais reais que qualquer coisa em sua vida. Ele saiu do hotel sem voltar para seu quarto. Precisava andar, precisava pensar, precisava sentir o ar noturno de São Paulo em seu rosto. Caminhou pelas ruas, ainda movimentadas mesmo tarde da noite, e pela primeira vez em anos realmente viu a cidade. Viu os moradores de rua encolhidos em cobertores. Viu trabalhadores voltando tarde para casa, exaustos. Viu casais de mãos dadas, viu famílias, viu vida acontecendo ao seu redor. Toda aquela vida que ele havia ignorado por décadas, preso em sua bolha de orgulho. Chegou em frente a uma igreja. Estava fechada, mas havia uma gruta de Nossa Senhora do lado de fora, iluminada por velas que pessoas haviam acendido durante o dia. Eduardo se aproximou lentamente. Olhou para a imagem, e sim, era o mesmo rosto. Exatamente o mesmo rosto de Maria. Ele ajoelhou-se ali mesmo, na calçada, sem se importar com quem poderia estar vendo. Apertou o terço contra o peito e chorou como não chorava desde criança. Chorou por todos os anos perdidos. Por todas as pessoas que havia machucado. Por todo o amor que havia desperdiçado em orgulho vazio. Me ajuda, sussurrou. Por favor, me ajuda a mudar. Eu não quero ser aquele homem das visões. Não quero morrer sozinho, cercado de idiomas mas vazio de amor. Me ajuda a ser quem eu deveria ter sido. Quem minha mãe queria que eu fosse. Não houve resposta audível. Mas houve algo melhor, houve paz. Uma paz profunda que começou no centro do seu peito e se espalhou para fora, preenchendo espaços que ele nem sabia que estavam vazios. Não era felicidade, exatamente. Era algo mais sólido, mais real. Era a sensação de estar finalmente no caminho certo depois de décadas perdido. Eduardo dormiu apenas 2 horas naquela noite. Mas quando acordou na quinta-feira de manhã, acordou diferente. O mundo parecia mais nítido, as cores mais vivas. Ou talvez ele apenas estivesse realmente olhando pela primeira vez em anos. Vestiu-se mais simplesmente que o normal, ainda profissional, mas sem a ostentação calculada de sempre. Guardou o terço no bolso do paletó,
onde podia sentir seu peso constante, um lembrete físico de que a noite anterior não havia sido sonho. Chegou no escritório antes de todos. Sentou-se em sua cadeira e olhou ao redor. Os diplomas na parede, os certificados de idiomas, todos aqueles símbolos de conquista que agora pareciam apenas vazios. Não eram maus em si mesmos. Conhecimento não é mau. Mas o que ele havia feito com aquele conhecimento? Beatriz chegou às 8, como sempre. Quando entrou na sala dele com o café da manhã, Eduardo se levantou, algo que nunca fazia. Beatriz, posso falar com você um momento? Ela pareceu nervosa. Conversas particulares com Eduardo raramente eram boas. Claro, senhor Monteiro. Senta, por favor. Ele indicou uma cadeira, e quando ela hesitou, repetiu mais gentilmente, por favor. Beatriz sentou-se na beirada da cadeira, tensa. Eduardo respirou fundo e disse as palavras mais difíceis que já havia dito. Eu preciso pedir desculpas a você. Não só por ontem, ou semana passada, mas por 12 anos de desrespeito. 12 anos de te tratar como se você fosse invisível. Como se seu trabalho não importasse. Como se você não importasse. Beatriz piscou, confusa, achando que era algum tipo de teste. Senhor Monteiro, Não é teste. Não é pegadinha. É desculpa genuína. Eduardo sentiu os olhos arderem. Você trabalha comigo há 12 anos com eficiência, com lealdade, com dedicação. E eu nunca te agradeci de verdade. Nunca te tratei com o respeito que merece. E me desculpa profundamente. Beatriz viu nos olhos dele algo que nunca havia visto antes, sinceridade vulnerável. E então, para surpresa de ambos, começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Como se um peso que carregava há anos finalmente pudesse ser posto no chão. Eu rezei por você, ela disse através das lágrimas. Rezei para que algo tocasse seu coração. Para que você se visse. Eduardo sorriu, um sorriso trêmulo mas genuíno. Suas orações foram ouvidas, Beatriz. Acredita em mim, foram ouvidas. Ele fez uma pausa. E agradeço. Agradeço por você não ter desistido de mim quando tinha todos os motivos para desistir. Eles ficaram ali por alguns minutos, dois seres humanos finalmente se vendo como humanos. Depois, Eduardo disse, eu preciso fazer algumas mudanças. No escritório, na empresa, em mim. E vou precisar da sua ajuda. Se você ainda quiser trabalhar aqui depois de tudo. Eu quero, Beatriz disse sem hesitar. E então, pela primeira vez em 12 anos, sorriu para ele, não um sorriso tenso de funcionária assustada, mas o sorriso genuíno de quem vê esperança onde só havia desespero. A primeira coisa que Eduardo fez foi convocar uma reunião com todos os funcionários. Não uma reunião comum de trabalho, mas algo diferente. Beatriz enviou e-mail com nervosismo, reunião obrigatória às 10 horas. Todos os departamentos. Assunto, mudanças importantes. E passou a manhã respondendo mensagens preocupadas de funcionários que achavam que demissões em massa estavam vindo. Quando todos se reuniram na sala de conferências, o clima era tenso. 32 funcionários sentados em cadeiras desconfortáveis, esperando o pior. Eduardo entrou e, pela primeira vez na história da empresa, não foi direto para a cabeceira da mesa. Ficou de pé, no meio da sala, onde todos pudessem vê-lo claramente. Eu sei que vocês estão preocupados, começou, a voz menos firme que o habitual. E eu entendo. Mas não é o que estão pensando. Ninguém vai ser demitido. Na verdade, eu convoquei esta reunião para pedir desculpas. Silêncio absoluto. Alguns funcionários trocaram olhares confusos. Outros acharam que haviam ouvido errado. Eduardo respirou fundo, sentindo o peso do terço no bolso, lembrando-se das visões. Eu fui um chefe terrível. Não, pior que terrível. Fui cruel. Usei meu conhecimento de idiomas não para ajudar esta empresa a crescer, mas para me sentir superior. Humilhei pessoas. Fiz funcionários chorarem. Criei um ambiente de medo ao invés de um ambiente de crescimento. A sala continuava em silêncio, mas agora era um silêncio diferente. Atento. Esperançoso. Talvez. Alguns de vocês trabalharam aqui por anos apesar de mim, não por causa de mim. E eu preciso que saibam que vejo isso agora. Vejo o valor de cada um. Vejo que uma empresa não é feita apenas de contratos internacionais e idiomas fluentes, é feita de pessoas.
E eu tratei vocês como peças descartáveis ao invés de seres humanos com dignidade. Maria, da contabilidade, uma mulher de 50 anos que trabalhava ali há 8 anos, levantou timidamente a mão. Senhor Monteiro, o que aconteceu? Eduardo sorriu, um sorriso triste mas genuíno. Eu tive um encontro com alguém que me mostrou quem eu realmente me tornei. E não gostei do que vi. Então estou tentando mudar. Sei que palavras são fáceis. Sei que vocês precisam ver mudança real, não apenas desculpas bonitas. E vão ver. Começando hoje. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da sala. Primeira mudança. Vou começar aulas gratuitas de idiomas para qualquer funcionário que quiser aprender. Não porque é obrigatório para o trabalho, mas porque conhecimento deveria ser compartilhado, não acumulado como arma. Segunda mudança. Vou implementar uma política de tolerância zero para humilhação, começando por mim mesmo. Se eu ultrapassar a linha, quero que vocês me digam. Me responsabilizem. Marcos, do departamento de TI, um rapaz jovem que já havia sido alvo de algumas das crueldades de Eduardo, falou com voz hesitante. Senhor Monteiro, com todo respeito, por que deveríamos acreditar que isso é real? Quantas vezes já vimos chefes prometerem mudanças e depois voltarem a ser o que sempre foram? A pergunta era justa. Eduardo não se ofendeu. Você tem razão em ser cético. Eu seria também. Tudo o que posso dizer é, me deem uma chance de provar. E se eu falhar, se eu voltar a ser aquele homem que fui, vocês têm minha permissão para sair sem penalidades, com cartas de recomendação e 3 meses de salário. Coloco isso por escrito hoje mesmo. A reunião continuou por mais 1 hora. Eduardo ouviu, realmente ouviu, as preocupações, as sugestões, as mágoas acumuladas. Não argumentou, não se defendeu. Apenas ouviu e anotou. E quando terminou, se sentiu exausto mas, estranhamente, mais leve. Nos dias seguintes, Eduardo começou a mudança prática. Contratou 2 professores de idiomas para darem aulas voluntárias no escritório, inglês e espanhol para começar, com outros idiomas planejados para o futuro. Ele mesmo ofereceu sessões de conversação, mas agora com paciência, sem zombaria, corrigindo erros com gentileza ao invés de desprezo. A maior mudança, porém, veio em uma tarde de sexta-feira, quando Eduardo descobriu o endereço de Tiago, o jovem funcionário que havia demitido-se após a humilhação pública. Foi até a casa dele, um apartamento simples na Zona Norte, e tocou a campainha com o coração batendo forte. Tiago abriu a porta e empalideceu. Senhor Monteiro, como você? O que você quer? Eu vim pedir desculpas, Eduardo disse simplesmente. E oferecer seu emprego de volta, se você quiser, com aumento de salário e garantia de que nunca mais serei aquele homem que te humilhou. Tiago ficou em silêncio por um longo momento. Eduardo viu conflito em seus olhos, raiva justificada lutando contra a esperança cautelosa. Por quê? Tiago finalmente perguntou. Por que agora? Por que eu? Porque eu te destruí quando deveria ter te construído, Eduardo respondeu, a voz embargada. Porque você era bom no seu trabalho e eu te fiz acreditar que era incompetente. Porque você merece melhor. Porque eu preciso fazer o certo, mesmo que seja tarde demais. Tiago cruzou os braços, ainda desconfiado. E se eu disser que não quero voltar? Que prefiro trabalhar em qualquer outro lugar do que voltar para aquele inferno? Então eu vou respeitar sua decisão, Eduardo disse com sinceridade. E mesmo assim vou te pedir desculpas. Porque você merece ouvir isso, independente de voltar ou não. Me desculpa, Tiago. Me desculpa profundamente por ter usado palavras como armas contra você. Por ter feito você duvidar de si mesmo. Por ter sido cruel quando deveria ter sido mentor. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Tiago, lágrimas de raiva misturadas com alívio de finalmente ouvir o que precisava ouvir. Você me destruiu, ele disse, a voz quebrando. Eu parei de dormir. Tive que voltar a tomar antidepressivos. Fiquei com medo de entrevistas de emprego porque achava que era burro demais, incompetente demais. Eu sei, Eduardo disse, suas próprias lágrimas começando. E nunca vou poder desfazer isso completamente. Mas vou passar o resto da minha vida tentando fazer o contrário. Construindo pessoas ao invés de destruir. Ensinando ao invés de humilhando. Sendo quem eu deveria ter sido desde o início. Tiago enxugou as lágrimas com raiva. Eu não sei se consigo confiar em você de novo. Eu entendo. Não estou pedindo confiança imediata.
Estou pedindo uma chance de reconstruir, aos poucos, o que destruí. Eduardo estendeu um envelope. Aqui está uma carta de recomendação. Use para qualquer emprego que quiser. É honesta, sem mentiras. Fala das suas capacidades reais, que são muitas. E se algum dia decidir me dar outra chance, não agora, mas quando isso estiver pronto, minha porta está aberta. Eduardo virou-se para ir embora, mas Tiago chamou. Senhor Monteiro, o que aconteceu com você? O que realmente aconteceu para mudar assim? Eduardo olhou para trás, tocou o bolso onde estava o terço, e sorriu. Eu tive um encontro com alguém que me amou o suficiente para me mostrar a verdade. Mesmo quando a verdade era feia. Mesmo quando doía. E descobri que nunca é tarde demais para mudar, enquanto ainda há vida. Tiago não voltou para a empresa naquela semana. Nem na seguinte. Mas um mês depois, apareceu no escritório. Não para voltar a trabalhar, mas para uma conversa. E 3 meses depois, aceitou a posição, mas em suas próprias condições, com garantias de respeito mútuo colocadas em contrato. E Eduardo assinou cada cláusula com gratidão, porque entendeu que confiança quebrada não se conserta com palavras, mas com ações consistentes ao longo do tempo. As mudanças no escritório foram gradualmente se tornando reais. Funcionários que costumavam andar nas pontas dos pés agora falavam suas opiniões. As reuniões internacionais ainda aconteciam em múltiplos idiomas, mas agora Eduardo traduzia pacientemente para todos, incluindo ao invés de excluindo. Erros eram corrigidos com gentileza, transformados em oportunidades de aprendizado ao invés de munição para humilhação. E toda noite, antes de dormir, Eduardo segurava o terço que Maria lhe havia deixado e rezava, não orações eloquentes em latim ou línguas antigas, mas orações simples de um homem tentando consertar uma vida inteira de erros. Me ajuda a ser melhor amanhã do que fui hoje. Me ajuda a lembrar que conhecimento sem amor é vazio. Me ajuda a usar minhas palavras para curar, não para ferir. E sempre, sempre, senti aquela paz voltando. Aquela certeza de que não estava sozinho nessa jornada de transformação. Que ela, a Virgem Maria, a mãe de todos os perdidos, estava cumprindo sua promessa de estar presente em cada escolha difícil. 3 anos passaram desde a noite do encontro. O escritório antes temido se transformou. Risos ocupavam os espaços onde antes havia silêncio tenso. Funcionários se sentiam vistos. Eduardo, agora mentor e voluntário, ensinava idiomas em comunidades carentes e via alegria real em compartilhar conhecimento. A cada semestre, acolhia adolescentes com sede de aprender e oferecia, mais do que aulas, oportunidades de confiança. Beatriz, antes invisível, tornou-se gerente, prova da mudança verdadeira. E quando perguntavam, por que mudou? Eduardo respondia sem vaidade, aprendi que conhecimento sem amor é vazio, que as palavras constroem ou destroem, e agora escolho construir. O respeito voltou, mas veio fresco de humildade. Os erros do passado, reconhecidos, serviam de ponte para novos começos com aqueles que antes ele feriu. À noite, ao fechar a empresa silenciosa, Eduardo agradecia em oração simples, segurando o terço deixado por Maria. Não era a perfeição o que buscava. Era o esforço fiel de não voltar a ser quem fora, e de nunca deixar de aprender a amar por meio das palavras. A história de Eduardo ecoa como aviso e esperança. Orgulho pode nos isolar, mas humildade sempre nos restaura. Milagres são possíveis. Basta um coração aberto, uma vontade sincera de mudar. Para quem ouve, se essa história tocou algo em você, escreva amém nos comentários. Compartilhe esta mensagem com quem precisa de fé. Cada palavra de amor é uma semente no mundo. Que Maria, Mãe dos humildes, ensine nossos lábios a curar, sempre.